Eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos as resoluções das questões que compuseram a prova 1 do curso de Mecânica dos Sólidos 1, ministrado no primeiro semestre de 2025. Portanto, na sequência desse vídeo nós discutiremos os enunciados das questões e na sequência as suas resoluções. A primeira questão possui o seguinte enunciado: determine os diagramas de esforços solicitantes da estrutura mista apresentada na figura abaixo. A treliça plana, definida pelas barras AB, AC, BC e CD, conecta-se ao pórtico plano EDF por meio do nó D. 4 forças concentradas solicitam a treliça plana, enquanto 2 forças distribuídas solicitam o pórtico plano. Então, como o enunciado acaba de mencionar, esta é uma estrutura mista que possui a conexão de elementos de barra simples ou elementos de treliça a uma estrutura de barra geral ou elementos de pórtico plano, particularmente nesse caso. Então, como nós percebemos, a treliça plana que são definidas por essas barras com linhas menos espessas, elas conectam-se ao pórtico plano que possui a definição de seus nós como sendo E, F e D. A conexão acontece exatamente sobre o nó D. Então, partindo da análise teórica que nós já fizemos dos elementos estruturais, o que nós conseguimos verificar é que o elemento de barra simples, ou o elemento de treliça, ele transmite esforço solicitante, ou seja, ele transmite o seu carregamento por meio apenas de força normal. Então, nesse caso, como a barra CD ela conecta-se ao nó D do pórtico plano através de uma barra vertical, então isso quer dizer que o carregamento aplicado sobre a treliça, sobre o nó D, ele vai resultar, ou vai ser transmitido por meio de uma força vertical. Então, nesse caso, apesar do deslocamento ser compatibilizado em x e em y, nós não teremos uma força horizontal sendo aplicada da treliça sobre o pórtico. Pelo fato, como eu já acabei de mencionar, pelo fato da única força que é transmitida da treliça sobre o pórtico neste nó D será a força vertical, que é justamente a força normal que atua na barra CD. Okay? Então, a estratégia de solução desse problema envolve a separação dos dois sistemas estruturais, das duas estruturas, exatamente sobre o nó D. Então, como sobre o nó D eu terei uma única reação vertical, que envolve justamente a reação do pórtico sobre a treliça, e por ação e reação, quando eu passar a análise do pórtico, essa se tornará uma força de reação da treliça sobre o pórtico. Então, essa será a força de interação entre os dois subsistemas. Então, a partir da separação das estruturas exatamente sobre o nó D, nós podemos impor o equilíbrio em cada um dos dois esses subsistemas estruturais, e com isso a gente impõe equilíbrio, faz somatória de forças, faz somatória de momentos, e com isso a gente consegue traçar os diagramas de esforços solicitantes. Ok? Então, passando aqui pela resolução, separando obviamente a estrutura como eu mencionei, exatamente sobre o nó D, então o que a gente percebe é que exatamente sobre o nó D tem a força de interação entre o pórtico e a treliça. Então, como somente é transmitida a força normal na barra CD, então por isso que aparece aqui somente uma força VD sobre o nozinho D. Por quê? Porque quando eu fizer o equilíbrio do nó, este VD tem que ser igual à força normal na barra CD. Okay? Então eu não tenho nenhuma força horizontal atuante nesse nó, embora aquele nó D, os deslocamentos em x e y eles sejam compatibilizados. Tá? Então a gente pode impor sobre este sistema aqui as condições de equilíbrio de corpo rígido para que a gente consiga calcular quais são as reações de apoio sobre o ponto B e qual é a reação VD, que é a reação do pórtico sobre a treliça plana. Então a gente pode fazer, por exemplo, somatória de momentos Z em relação ao ponto B. Então nós temos o momento causado pela reação VD, que eu arbitrei ela como sendo uma força, já sabíamos que ela era vertical, mas apontando para cima, menos o momento causado pela força horizontal de 5, aqui, então 5, que é uma força X, multiplico pelo braço de alavanca Y, que são os 3 metros, isso aqui vai me dar o momento Z, menos ainda o momento causado pela força de 10, que é uma força Y, multiplicado pelo braço de alavanca X, me dá um momento Z, e depois menos ainda o momento causado por essa força horizontal de 5, X, força horizontal de 5, com braço de alavanca de Y, que é 3, isso aqui tem que dar 0. Então, nesse caso,
as forças HB e VB não vão causar momento, porque elas concorrem para o ponto onde nós estamos somando o momento, assim como essa força de 10, que também concorre, né, para o ponto onde nós estamos somando o momento. Se você ainda tem dúvida, né, por que essa ação aqui é positiva, dá um momento positivo, por que essa outra dá um momento negativo, é só você fazer a regra da mão direita. Tá? Lembrando que o momento ele nada mais é do que o produto vetorial dos vetores força e distância. E que o resultado desse produto vetorial é também um vetor, que atua de maneira normal ao plano formado pelos dois primeiros, ou seja, ao plano formado pelos vetores força e distância. Então, ó, se você aplicar a regra da mão direita, aponta, né, os dedos aqui, ó, no sentido da força e orienta a palma da mão no sentido do ponto de aplicação da força até o eixo em torno do qual você está somando os momentos. Então, se você fizer essa regra da mão direita, o que você vai perceber é que esse momento causado por essa força de 5, ele é um momento negativo, ou seja, o vetor momento, que é dado pela orientação do polegar, ele tende a entrar no plano da tela, ok? Então, esse que é o sentido, né, para você calcular o sinal dos momentos fletores aqui para a imposição do equilíbrio. Então, impondo essa continha, a gente descobre que o VD vale 17,5 kN, fazendo a somatória de forças em X. Então, eu tenho menos o HB, que eu estou arbitrando, né, que ele atua na horizontal para a esquerda, mais 5, que são as forças horizontais aplicadas sobre a treliça. Então, isso aqui me dá uma reação horizontal no ponto B de 10 kN. Sobra a somatória de forças em Y, né, como equação de equilíbrio no plano para a gente aplicar sobre a estrutura de treliça. Então eu vou ter o VB, que é incógnito, menos 10, mais os 17,5 que nós já tínhamos calculado, que é a reação VD. Então, fazendo a conta, isso aqui dá 2,5 kN, ok? Então, tranquilo, essa etapa de cálculo de reação de apoio, a princípio ela não era necessária para você resolver o problema, né? Porque a gente conseguiria calcular as forças normais nas barras sem mesmo calcular essa reação de apoio no ponto B. Mas, eu incluí essa conta extra no gabarito justamente para a gente ter certeza, né, de que o exercício está sendo corretamente resolvido. Partindo agora, ó, para o cálculo das forças normais, a gente pode fazer o equilíbrio diretamente no ponto A. Tá? Por que eu posso fazer isso aqui? Ó? Se você dá uma olhada na estrutura, você verifica que no ponto A nós temos duas forças normais incógnitas que concorrem para o ponto. Então, como nós vamos resolver esse problema, né? Ou particularmente calculando as forças normais nas barras de treliça por meio do método dos nós, ou seja, equilibrando nó por nó, então só tenho duas equações de equilíbrio disponíveis, que são a somatória de forças em x, a somatória de forças em y. Então, por isso que eu vou começar a solução por aqui. Ó. Então, isolando o nó A da estrutura, então a gente percebe, né, o nó A é esse de cima aqui. Ó. Então, nós temos a força vertical de 10, temos uma força horizontal de 5 atuando, e sobre ela temos, né, as forças normais nas barras AC e AB. Então, impondo somatória de forças em x, somatória de forças em y, o que a gente percebe, né, é que as forças normais nas barras AC e AB são menos 5 e menos 10, respectivamente. Lembrando que o sinal que aparece aqui indica apenas, né, que a força normal nessas barras é uma força normal de compressão. Então, por isso que tem um sinal negativo. Tá? Então, isso parte, né, do fato de que a gente aplica aquela convenção, né, para o método dos nós, ou seja, quando as nossas forças normais elas são incógnitas, a gente impõe, né, que o nosso vetor força ele saia do nó, ele escape do nó, né, e após a imposição do equilíbrio, se ele resultar positivo, então isso já quer dizer que isso é uma força normal de tração, se ele resultar negativo, quer dizer que é uma força normal de compressão. Então, aplicando essa estratégia, a nossa convenção de sinais ela é automaticamente atendida. Ok? Então, depois de equilibrar o nó A, a gente pode passar para o equilíbrio do nó C. Então, sobre o nó C, nós temos né, as duas forças atuantes externas, uma força de 10 e uma força de 5. Temos a força NAC, que é esta de cá, ó, que está vendo que ela concorre para o nó. Tá? Ela não escapa do nó. E por que eu impus ela dessa forma? Porque ela é de compressão. Ó, tá? Então, se a força normal ela é negativa, então quer dizer que ela concorre para o nó, como está mostrado aqui. E além disso, ó, nós temos as forças NBC, que é a força normal na barra inclinada, ó, BC, e depois a força NCD, que vai, como nós chegaremos logo abaixo, né, concluiremos que essa vai ser a força que é transmitida, né, do pórtico para a treliça lá no ponto D. Okay? Então, fazendo aqui, ó, somatória de forças em x igual a zero, então eu tenho, né,
a porção horizontal da força NBC, então vai ser NBC vezes 0,8. Então esse carinha aqui, ó, ele é o cosseno, né, deste ângulo que faz, né, entre as barras AC e a barra BC. Então, dadas as dimensões, né, então a projeção vertical é 3, a projeção horizontal é 4, então quer dizer que o comprimento dessa diagonal é 5, e o cosseno daquele ângulo ali é 4 por 5, que dá os 0,8. Mais 5 da força, mais 5 da outra força igual a zero. Então, fazendo o equilíbrio, a gente descobre que a nossa força NBC, a força normal, ela tem que dar 12,5 kN. Fazendo o somatório agora de forças em Y igual a zero, então tem a força externa menos 10, menos o NCD que eu quero conhecer, e menos, né, a projeção vertical da força NBC. Então eu vou ter menos 12,5 vezes o seno daquele ângulo, né? Então eu vou ter a projeção de 3 sobre 5, que me dá o 0,6. Então, fazendo o equilíbrio, a gente descobre que o nosso NCD ele vale menos 17,5 kN. Ok? Então, apenas para confirmar, né, ó, esse NCD ele é igual ao valor de VD que nós calculamos da reação de apoio. Tá? Então, com isso, a gente consegue já resolver o equilíbrio da treliça e podemos passar para o equilíbrio do pórtico. Então, olha só como é tranquilo. Ó. Como a separação, né, dos dois sistemas estruturais resultou em uma força VD, e do nosso equilíbrio aqui, esse VD resultou positivo, né, ou seja, o sentido que eu arbitrei para cima de fato era o sentido correto, quando eu for fazer a análise do pórtico, isso é ação e reação. Tá? Então, esse VD que está aqui, ó, ele é a ação do pórtico sobre a treliça. E aí você fala, tudo bem, a terceira lei de Newton, então quer dizer que a ação da treliça sobre o pórtico, ela é de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Tá? Então, nesse caso, essa força VD sobre o pórtico, ela tem que estar para baixo. Então, por isso que, passando aqui para o final, aqui, ó, quando nós chegamos aqui na análise do pórtico, nós verificamos que eu tenho uma força de 17,5 kN atuando aqui, ó, mais uma força para baixo, que é justamente a reação da treliça sobre o pórtico. Tá? Então, ó, passando agora para a análise do pórtico, o que nós observamos? É um pórtico simples de duas barras, tá? Na qual a barra EF, que é a barra vertical, né? Ele está submetido a dois carregamentos distribuídos. Além disso, temos o carregamento concentrado no ponto D, que se refere à ação da treliça sobre o pórtico. E no ponto F, nós temos um engaste. Então, lembrando, né, o engaste ele impede os deslocamentos x, y e a rotação no plano, né, já que esse é um problema plano. Então, com isso, pelo fato dele impedir essas deslocabilidades, surgirão, né, duas forças reativas, uma horizontal e uma vertical, e também um momento, uma vez que o giro ele é impedido. Então, vamos impor ó, sobre este corpo aqui ó, as condições de equilíbrio de corpo rígido para a gente calcular as reações de apoio. Então, se nós fizermos né, a somatória de momentos Z em relação ao ponto F, ou seja, em relação ao engaste, o que a gente vai observar? Nós temos o momento devido a reação da treliça sobre o pórtico, que é 17,5 vezes 2, então é 17,5 vezes o braço de alavanca. Tá? Temos também o momento devido à carga distribuída de 3 kN por metro, então ela é menos 3 vezes 4, que é o comprimento, vezes 2, que é o braço de alavanca, mais o momento reativo MF igual a zero. Então, fazendo a continha, isso aqui dá 59 kN vezes metro. Certo? Depois, ó, temos a imposição da somatória de forças em Y, então a gente tem menos 17,5, que é essa reação aqui da treliça sobre o pórtico, menos 2 vezes 4, que é a carga distribuída né, na direção paralela ao eixo da barra, vezes o seu comprimento no qual ela atua, mais o VF igual a zero. Então, fazendo as contas, isso aí dá 25,5 kN, né, dá uma força de reação vertical para cima. E a somatória de forças em X, então nós teremos a reação HF, que tem que se anular com a força distribuída na direção perpendicular ao eixo da barra EF. Então, basta multiplicar aí 3 vezes 4 menos o HF dá zero, então com isso o nosso HF dá 12 kN. Então, uma vez calculado né, o equilíbrio do pórtico, o que a gente vai fazer? A gente faz a análise barra por barra. Então, a gente separa né, esse pórtico de duas barras em suas barras, ou seja, a gente faz o equilíbrio da barra ED separado do equilíbrio da barra EF, e depois né, a gente calcula as ações nos extremos das barras e faz o equilíbrio em cima do ponto E para verificar se de fato equilibrou. Né? Então, com isso, a gente tem uma certeza de que o nosso equilíbrio foi adequadamente imposto. Então, partindo ó, agora né, para a solução com esta estratégia, a gente separa a barra ED do pórtico e o que aparece sobre ela? Quais são as ações?
Então a gente tem a força de 17,5, que é a reação da treliça sobre o pórtico, e no seu extremo E, quem que vai aparecer aqui? Ó? Vão aparecer os esforços solicitantes, ou seja, vão aparecer a interação, né, entre os componentes internos que faz a transmissão do carregamento que está sendo aplicado sobre a estrutura. Então tem que aparecer aqui ó, a nossa força normal, que eu estou chamando NE, ou seja, a força normal no ponto E, mais atuante na extremidade, na barra DE. Vai aparecer o cortante V no ponto E da barra DE e o momento, que eu estou chamando de momento E da barra DE. Tá? Então, como que a gente faz para determinar esses caras? Impondo equilíbrio, simples. Ó. Então, se a gente faz somatória das forças em X, então a gente descobre que a força normal tem que ser zero, somatória das forças em Y, então a gente descobre que o nosso VDE tem que ser igual a 17,5, e a somatória dos momentos, né, ó, Z em relação ao ponto E igual a zero, então é só multiplicar 17,5 por 2, que é o comprimento, isso aqui dá 35, que é o momento MEDE. Tá? Então, com base na determinação das ações no extremo da barra, a gente consegue calcular, ou melhor dizendo, traçar os diagramas de esforços solicitantes. Então, como nós não temos, né, carregamento distribuído na direção paralela ao eixo da barra, então isso aí me diz que a força normal ela tem que ser constante. Né? E constante, particularmente nesse caso, igual a zero, né, porque eu não tenho nenhuma ação concentrada na horizontal aqui no extremo direito da barra, e também, por equilíbrio, a gente descobriu que o nosso NDI ele vale zero. Então, a força normal nesta barra ela tem que ser igual a zero. O cortante, também, a gente usa as relações diferenciais. Né? Como eu não tenho nenhum carregamento distribuído na direção perpendicular ao eixo da barra, então isso aí já é um indicativo de que o cortante ele é constante. Né? Particularmente constante, né? E também particularmente igual ao valor desse 17,5, né, que é a reação da treliça sobre o pórtico. Então, se você verificar o que nós impusemos de equilíbrio, ó, o nosso VEDE, que é 17,5, tá, era igual em módulo. Né? Então, do nossa convenção de sinais, ó, se a força perpendicular ao eixo da barra tende a fazer a barra girar no sentido horário, isso é positivo, né, na nossa convenção. Então, analisando essas duas forças perpendiculares ao eixo da barra, a gente percebe que ambas as forças tendem a fazer a barrinha girar no sentido horário, e por isso que nós temos, né, um diagrama de força cortante constante igual a 17,5 e constante particularmente positivo ainda, né, nesse caso. Para finalizar, né, a gente verifica que se o cortante ele tem uma variação constante, isso indica que o momento ele tem uma variação linear, ou seja, a variação do momento fletor nesse caso, né, ele é uma ordem polinomial acima da ordem do cortante, né, uma vez que as funções que estão descrevendo o carregamento são funções polinomiais e especialmente zero, nesse caso aqui, as cargas distribuídas. Né? Então, com isso, ó, se o momento ele tem variação linear, basta que eu conheça o valor dele em 2 pontos para eu traçar a sua variação. Então, eu sei que no extremo direito ele vale zero, no extremo esquerdo ele vale 35 kN do equilíbrio que nós impusemos aqui, né? Ó. E além disso, né, ó, da nossa convenção de sinais, a gente sempre traça a curva que descreve a variação do momento na porção que está sendo tracionada da barra. Então, nesse caso, esse momento de 35, né, se você usar o seu dedo, como nós fazemos várias vezes na sala de aula para entender qual que é a porção tracionada e comprimida da barra, a gente percebe facilmente que a porção que está sendo tracionada dessa barra é a porção superior. Então, com isso, o nosso diagrama de momento para esta barra fica com essa cara aqui. Ó. Então, percebam que nós não temos sinal aqui, ó, porque a curva ela já é traçada na porção tracionada da barra. Né? Então, com isso, a nossa convenção de sinal já leva em conta indiretamente o sinal do momento. Ok? Então, uma vez já equilibrada a barra ED, podemos passar para o equilíbrio da barra EF. Tá? E aí, como nós já tínhamos calculado as reações de apoio, né, no slide anterior, eu só estou transcrevendo elas aqui. Ó, uma força horizontal de 12, uma força vertical de 25,5 e um momento de 59. Tá? Então, separando essa barra do restante da estrutura e separando exatamente no ponto E, surgirão aqui as reações de apoio. Né? Então, perdão, reações de apoio não, as ações atuantes no extremo da barra, melhor dizendo. Então, vai surgir aqui a nossa força normal N, que é atuante no ponto E, vindo da barra EF, a força cortante na extremidade E da barra EF e também o nosso momento fletor no ponto E da barra EF. Então, o que a gente faz agora é o quê? Impõe o equilíbrio. Então, a gente faz aqui ó, a somatória de forças em x igual a zero. Então, eu tenho né, ó, o 12, que é a reação de apoio, tenho 3 vezes 4, que é a carga distribuída na direção perpendicular ao eixo da barra, mais o cortante, o V e EF, igual a zero. Então,
a gente descobre desse equilíbrio que é o cortante. No ponto E ele vale zero. Depois, somatória de forças em y igual a zero, temos a reação de 25,5, temos a resultante dessa carga distribuída na direção vertical para baixo, então é menos 2 vezes 4, mais o nosso NEEF, que é a força normal atuante no extremo E da barra EF. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, fazendo aqui a continha, a gente descobre que esse NEEF ele é menos 17,5. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, como ele deu sinal negativo, quer dizer que o sentido dele é o sentido oposto ao que está apresentado aqui, tá? Então, isso quer dizer que a força normal lá no extremo E é uma força normal de compressão, tá bem? Da mesma, ou seja, com o mesmo sentido do 25,5 aqui embaixo, ou seja, ambas as forças normais são de compressão. E por fim, fazemos somatória de momentos Z em relação ao ponto E igual a zero. Então, o que nós temos? Momento de 59. Esse 25,5 não causa momento porque ele concorre lá para o ponto onde nós estamos somando o momento. A mesma coisa, né, se aplica a essa carga distribuída de 2. E temos que subtrair, né, somar, né, essa carga, o momento devido a essa carga distribuída, que é 3 vezes 4 vezes 2. Tá? E além disso, né, incorporar o momento devido à reação horizontal. Então temos menos 12 vezes 4. Tá? Então os sinais que entram nessas parcelas aqui são todos associados à orientação do vetor momento. Tá? Então se o nosso vetor momento, como eu expliquei anteriormente nesse vídeo, que vem lá da regra da mão direita, por conta do produto vetorial dos vetores força e distância, você verifica, né? Se o seu polegar entrar no plano da tela, isso quer dizer que é um momento negativo. Se o vetor momento sair do plano da tela, então isso é um momento positivo. Então por isso que o 59 que está aqui, ele é positivo, porque o vetor momento, ou polegar, né, está orientado no sentido saindo do plano da tela. Então, impondo aqui, né, essa somatória com as ações, a gente descobre que o nosso momento fletor na extremidade I da barra EF ele é menos 35 kN vezes metro. Então, se ele é negativo, quer dizer que o sentido dele é o oposto ao qual eu arbitrei aqui durante o equilíbrio, tá bem? Então, nesse caso aqui, o momento está tracionando a porção esquerda da barra. Então, com isso é só traçar, né, os diagramas de esforço solicitantes. Então, se eu tenho uma carga distribuída constante na direção paralela ao eixo da barra, então, pelas relações diferenciais que nós já estudamos anteriormente, isso faz com que a força normal tenha uma variação linear, né, ao longo do eixo da barra. Então, já sabemos, né, quais são os valores da força normal no extremo superior e no extremo inferior, então é só conectá-los, né, através de uma variação linear. Na parte superior, a gente sabe que eu tenho uma força normal de compressão de 17,5. Na parte inferior, eu tenho uma força normal de compressão de 25,5. Como é compressão, ambos são negativos, conecto-os por meio de uma função linear. O cortante, a história é bem parecida, né? Como eu tenho uma carga distribuída na direção perpendicular ao eixo da barra constante, isso faz com que o cortante tenha uma variação linear. Se é uma variação linear, basta que eu conheça a intensidade desses pontos, cortante em 2 pontos, especialmente falando, já os conheço nos extremos da barra. Na parte de cima ele vale 0, na parte de baixo ele vale 12. Né? Então essa força de 12 ela tende a fazer a barra girar no sentido horário, que na nossa convenção é positivo. Tá? Então isso aí resulta o diagrama de força cortante apresentado aqui na figurinha, ou seja, 0 e 12, sendo que o 12 ele é positivo. Para terminar, né, sabemos, né, que se o cortante ele tem uma variação linear, isso indica que o momento tem uma variação quadrática. Né? Então, especialmente falando, né, se a variação ele é quadrática, eu preciso conhecer a princípio 3 pontos para traçar essa curva, né, parabólica. E quais seriam esses pontos? Né? Sempre os extremos da barra, porque são as localizações onde eu imponho o equilíbrio, e depois eu teria que calcular um terceiro ponto, onde, né, o cortante passa por um zero, ou ao longo, né, do diagrama de força cortante, onde eu observo um zero. E por que isso? Né, porque onde o cortante é zero, o meu momento fletor ele passa por um valor de extremo. Né? Então, não vou nem dizer se é máximo ou mínimo, mas ele passa por um valor de extremo. Nesse caso, o que a gente observa, né, é que o valor do cortante ele não troca de sinal ao longo do comprimento da barra. Nesse caso, ele vai ser zero no ponto E, no extremo superior da barra, mas ele não troca de sinal. Então, se a gente não tem essa troca de sinal, isso já é um indicativo de que o valor máximo de momento está nos extremos da barra, né, que é o que nos interessa. Então, basta que a gente trace a variação, né, dos momentos fletores, como está mostrado aqui. Então, eu tenho 35 na parte superior, 59 na parte inferior, conecto-os por meio de uma curva, né, parabólica nesse caso.
Ambos os momentos, eles tendem a tracionar a porção esquerda da barra, né? Então, se você pegar o momento de 59, né, e fizer aí na sua mão, você vai observar que a porção esquerda que está sendo tracionada, indo lá para a parte de cima, né, ó, se você aplica esse momento de 35, você vai verificar também que é a parte esquerda quem está sendo tracionada. Tá? Então, com isso, a gente consegue traçar os diagramas de esforços solicitantes e encerrar o problema. Para verificar se o equilíbrio está sendo satisfeito, é só a gente impor o equilíbrio do nó E. Tá? Como que eu faço isso aí? É só a gente tomar aqui, ó, as ações que nós calculamos no extremo das barras, né, ó, especialmente no ponto E, e aí a gente reaplica, né, sobre o nó com o sentido oposto, né, justamente pelo fato de ser ação e reação. Então eu tomo essas ações aqui, ó, do VEDE, NEDE e o MEDE, que a gente calculou lá no extremo da barra DE, e a gente reaplica sobre o nó com sentido contrário. Então, verifiquem aqui, ó, se o meu VDE era 17,5 para cima, então sobre isso no extremo da barra, então quer dizer que sobre o nó eu tenho 17,5 para baixo. O momento, né, o MEDE, que ele era um momento positivo no extremo da barra, quando eu vou aqui para o nó, reaplico com sentido contrário. Então, isso resulta num vetor momento entrando no plano da nossa tela. Faça a mesma coisa com as ações no extremo, no ponto E da barra EF. Então, tem um cortante zero, então não tenho força horizontal, tenho força vertical. Ó. Então, vejam que no extremo da barra eu arbitrei esse NEDF como sendo para cima do equilíbrio, nós verificamos que sobre a barra ele está para baixo. Né? Então, esse cara, o sentido correto dele é para baixo. Então, se na barra o sentido dele correto é para baixo, quer dizer que sobre o nó ele tem que estar para cima. Ele é ação e reação. Tá? Da mesma forma, esse momento MEFE. Então, se no extremo da barra ele resulta que é um momento com sentido com vetor negativo, ou seja, com o vetor entrando no plano da tela, então quer dizer que sobre o nó ele tem que estar com sentido contrário, ou seja, o vetor tem que estar apontando para fora, que é o que está mostrado aqui. Ó. Então eu tenho 35 positivo. Então, a gente verifica que somatória de forças em x, somatória de forças em y e somatória de momentos é zero, então o nosso equilíbrio está atendido e o problema 1 está resolvido. Tá? Vamos para o problema 2. No problema 2, ele possui o seguinte enunciado. Determine a variação de temperatura que deve ser aplicada apenas à barra BC para que o deslocamento no centro do vão AB seja nulo. Considere que o produto EA da barra BC seja 200.000 dividido por W kN, KAD, que é a rigidez da mola, seja 100.000 kN por metro, e que o alfa, o coeficiente de expansão térmico, ele seja 1 vezes 10 a menos 7 W, 1 sobre graus Celsius. A barra AB, que é essa barra horizontal, ela é perfeitamente rígida, e além disso, né, a gente considera que W seja igual aos dois últimos dígitos do número de matrícula do aluno. Então, para que esse exercício fique geral em sua resolução, eu vou resolver tudo em função de W, e ao final a gente verifica as respostas. Mas a ideia desse problema é que nós temos, né, um carregamento que é linearmente distribuído ao longo da barra AB, que é a nossa barra rígida, e nós temos ainda um carregamento distribuído de forma constante de intensidade igual a 2W na barra BC, que é a barra vertical. Tá? A barra BC ela é uma barra deformável, né? Então, por isso que o problema nos informa qual é o parâmetro EA dessa barra, para que a gente calcule justamente o deslocamento, né, que ela observa em função desse carregamento aplicado sobre ela. Então, qual que é a estratégia aqui? Ó? Qual que é a saída para a solução desse problema? O que o problema está pedindo é que a gente calcule qual é a intensidade da temperatura que tem que ser aplicada na barra vertical para que o deslocamento no meio do vão aqui, ó, ou seja, entre os pontos A e B, ele seja zero. Então, qual que é a saída aqui? Ó? Primeiro, nós temos que calcular as reações de apoio para que a gente saiba, né, ó, qual é a força que atua na mola para a gente descobrir se essa mola vai estar comprimida ou se essa mola vai estar tracionada. E com isso a gente calcula, né, a gente consegue determinar se esse ponto vai descer ou se esse ponto vai subir. Simples. Então, se esse ponto se deslocar, seja para cima, seja para baixo, então o que nós temos que fazer depois é calcular o efeito de temperatura de tal forma que este ponto B ele se desloque com a mesma intensidade que o ponto A, só que em direções opostas. Então o que acontece? Se o meu ponto A, em função dos carregamentos, se ele descer, ou seja, se a minha mola estiver comprimida, então o quanto o ponto A descer tem que ser igual ao quanto o ponto B tem que subir.
Tá? Então, essa que é a estratégia. Fazendo essa análise, o centro do vão aqui ele vai ter um deslocamento nulo. Tá? Essa que é a saída para você resolver o problema. Tá? Só que aí você pensa assim, beleza, o deslocamento da mola ele é fácil de ser calculado porque é só impor as equações de equilíbrio, a gente calcula a força na mola, já que a estrutura ela é isostática. Só que aqui, ó, na barra BC, o deslocamento do ponto B ele vai ser uma função da força normal que atua sobre a barra BC e mais o efeito de temperatura. Tá? Então, a jogada vai ser o deslocamento do ponto B causado pela força normal e também pelo efeito de temperatura tem que ser igual, né, em módulo ao deslocamento da mola. Então, essa que é a jogada, essa que é a compatibilidade para a solução do problema. Tá? Então, vamos fazer as contas aí, para a gente descobrir quanto de temperatura eu tenho que colocar no problema, variação de temperatura positiva ou negativa, para que o deslocamento do ponto B em seu módulo, né, ele seja igual ao alongamento ou encurtamento da mola. Então, o primeiro passo para a solução é a gente, como eu segui aqui, é fazer, por exemplo, a somatória de momentos em relação ao ponto A, para que a gente consiga verificar, né, ou determinar qual que é a reação aqui no ponto C. Porque a partir da reação do ponto C, eu vou conseguir traçar a variação da força normal na barra BC. Tá? Então vamos lá. Então, qual que é o momento devido a essa carga linearmente variável? Então eu tenho o W, que é a intensidade da carga linearmente variável aplicada, que multiplica o comprimento no qual ela está distribuída, 1 sobre W, dividido por 2. Então esse carinha aqui todo é a minha carga concentrada equivalente àquele carregamento distribuído. Além disso, eu tenho que multiplicar isso aí por 2/3 de 1 sobre W, ou seja, 2/3 desse comprimento. Por quê? Porque o centro de gravidade, né, de uma carga linearmente variável ou de um triângulo está 1/3 da sua base. Então, a distância dessa força concentrada até o ponto A é 2/3 desse comprimento. Tá? Então, se você tem dúvidas sobre isso, como calcular essa força, recorra lá ao capítulo 1 da apostila, onde a gente mostra qual que é a formulinha para você calcular a força equivalente e depois também a localização do seu ponto de aplicação. Então, verifica lá que tem exemplos resolvidos para a solução desse tipo de problema, que é bem simples, inclusive. Mas, né, o momento devido a essa carga distribuída na vertical, que é 2W, que é a sua intensidade, vezes o comprimento no qual ela está distribuído, que é 1 sobre W, vezes o braço de alavanca, que é 1 sobre W, e depois menos o FC, vezes a distância, que é 1 sobre W, igual a zero. Né? Então, fazendo as continhas aqui, esse W corta com esse W, né? Esse 2 corta com aquele 2, então eu vou ter menos 1 sobre 3W, mais 2 sobre W, menos FC sobre W. Então, isso aqui resulta para mim, né, que os Ws todos no denominador vão cortar. Então, o meu FC dá igual a 5/3 kN, tá? Ou seja, 1,667. Até aí, tranquilo. Vamos impor agora a somatória de forças em Y para a gente determinar a força na mola. Então, a minha força na mola, né, que é esse carinha aqui, eu estou assumindo que sobre a mola, né, ela esteja na vertical para cima, então eu vou ter força da mola menos a força concentrada equivalente associada a esse carregamento linearmente variável, então eu vou ter menos W vezes 1 sobre W, ou seja, a intensidade da força vezes o comprimento no qual ele está distribuído, dividido por 2, né, porque é uma carga linearmente variável, ou seja, um triângulo, né, a área do triângulo é a metade da área de um quadrado, mais 2W vezes 1 sobre W, que é a força resultante aqui desse carregamento vertical para cima, menos 5/3, né, que é o UFC, calculado aqui no ponto C. Então, fazendo a continha, que a gente descobre que a nossa força da mola é 1/6. Tá? Então, até aqui, beleza, 1/6 de quilonewton, 0,1667, tranquilo, de quilonewton, tá tranquilo. Então, uma vez conhecida qual é a força na mola, o que nós temos que verificar é se a mola está sendo comprimida ou tracionada. Então, para isso, veja, essa força da mola que nós calculamos, ela está aqui embaixo. Né? Então, quando eu analiso, né, quais são as ações sobre a mola, o que acontece? Esse 1/6, né, atua na parte de baixo da mola e em cima da mola aparece a força normal. Tá? Então, para que exista o equilíbrio, a somatória das forças em y é igual a zero, então a minha força normal tem que ser menos 1/6. E com isso a gente conclui, né, que a mola está sendo comprimida. Se a mola está sendo comprimida, então quer dizer que o ponto A ele vai descer. Tá? Essa que é a jogada. Tá? Algumas pessoas podem fazer o seguinte, olha, mas se a gente fizer a somatória dos momentos exatamente aqui, né, ou exatamente sobre o ponto A, então quer dizer que a força que está atuando ali em cima, né, vai ser a mesma força da mola, só que sobre o ponto A. E isso vai resultar uma força vertical para cima.
Só que quando eu analiso, né, a ação da barra rígida sobre a mola, então o que eu vou estar determinando é esse Nzinho, né, que é uma força vertical para baixo, que dá os mesmos 1/6, né, para baixo. Então, independente de onde você coloque essa reação, a força da mola, na base da mola, no ponto D ou no ponto A, a conclusão ela é a mesma. Tá? A mola ela vai estar comprimida. Tá? Então, se a mola está comprimida, como que eu faço para calcular o deslocamento dela? A gente usa a lei da mola, né? Lá da física. Então, F é igual a K delta. Né? Então, eu vou pegar a força da mola, que é esses menos 1/6 que nós já calculamos, divido pela sua rigidez, que nós já foi informado no problema que é 100.000. Então, essa razão aqui, ó, que é menos 1,66710 a menos 6 metros, é o deslocamento da mola e, particularmente dizendo, o seu encurtamento. Então, esse deslocamento delta que a gente calcula aqui, ó, de 1,66710 a menos 6 metros, quer dizer que ele é para baixo. Tá? Então, beleza, encurtamento da mola resolvido, vamos calcular agora qual é o deslocamento na barra BC. Então, olha, lá já tinha calculado, né, qual era a reação FC, ou seja, a reação de apoio lá na barra, no extremo C da barra. E que ela deu aqui, ó, 5/3, né? Então, a gente sabe que lá embaixo, ó, nós temos uma força de tração de 5/3. Atua sobre essa barra BC também um carregamento de 2W. E o que a gente precisa determinar aqui, ó, é a força normal que atua no extremo B da barra BC para que a gente consiga calcular qual que é, né, o seu diagrama de força normal, e com isso a gente integra e calcula o deslocamento dela. Então, ó, fazendo o equilíbrio, eu vou ter N, né, mais 2W vezes 1 sobre W, então 2W intensidade da carga, 1 sobre W comprimento, menos 5/3, que é a reação, né, de apoio lá no ponto C, igual a zero. Então, fazendo o equilíbrio, a gente descobre que o nosso N tem que ser menos 1/3 lá em cima, tá? Para que exista o equilíbrio. Então, se essa força N, para o equilíbrio existir, ele tem que ser para baixo, então quer dizer que lá em cima a barra está sendo comprimida, certo? E na sua base, lá no ponto C, verifique, é uma tração, né? Tá? Ou seja, a barra ela começa comprimida e termina tracionada. Então, é um comportamento bem curioso para esse exercício aqui, ó. Então, o diagrama de força normal para essa barra vai ser, ó, menos 1/3 de compressão lá em cima e 5/3 de tração embaixo da barra. Então, eu optei por escrever, né, ó, a função que descreve a força normal na barra de baixo para cima. Então, eu tomei aqui, ó, 5/3 menos 2Wx, que é a função que descreve a força normal. Então, quando x vale zero, então eu estou lá na base, né, então minha força normal vale 5/3. E quando o meu x, né, que é o comprimento aqui, ele vale 1 sobre w, que é o comprimento da barra, então a minha força normal vale menos 1/3, como a gente já tinha determinado antes. Tá? Então, o fato de eu ter adotado como origem a parte de baixo, não importa, eu poderia ter escrito, né, menos 1/3 mais 2w, x. A gente poderia escrever essa função de cima para baixo sem problema nenhum. O resultado de deslocamento é o mesmo, porque o que nos interessa é a integral dessa função e não ela sozinha. Tá? Então esse que é o ponto-chave que eu quero destacar aqui. Então o que a gente faz agora? Né? Ó, vamos calcular o deslocamento do ponto B devido, né, à ação do carregamento. Então a gente sabe que o deslocamento do ponto B vai ser o deslocamento do ponto C mais o deslocamento relativo entre as extremidades BC. Se o ponto C está apoiado, como indica a figura aqui, ó, tem um apoio móvel sobre ele, então o deslocamento do ponto C vai ser dado, né, pelo deslocamento relativo entre as extremidades BC. Então vamos integrar, ó, de 0 até 1 sobre W a função da força normal, que é 5/3 menos 2Wx, dividido por quem? Ó? Pelos 200.000 W, que foi dado aqui, ó, qual que é o valor do EA da barra BC. Tá? Então, integrando aqui, ó, a gente vai ter os 5/3 de x menos 2wx2 sobre 2, isso aqui variando, né, de 0 até 1 sobre w, dividido pelos 200 dividido por w, né, que é o valor do EA. Então, substituindo aqui os limites, né, ó, então você pode perceber que os w's todos vão cortar, e o resultado é que o deslocamento no ponto B vai ser 3,33310 a menos 6 metros para cima, tá? E por que para cima? Porque esse deslocamento aqui ele é positivo. Então lembre, deslocamento positivo quer dizer que a barra ela alonga. Se a barra está presa no ponto C e ela alongou, então isso só pode nos dizer que o ponto B sobe, porque a barra alonga. Tá? Então, analisando, ó, esses dois deslocamentos que nós calculamos, ó, então nós temos o deslocamento no ponto A, que é o deslocamento da mola, temos o deslocamento do ponto B, que é o deslocamento devido à carga distribuída. Então, o ponto A
desloca para baixo, o ponto B desloca para cima, com as intensidades que nós já calculamos, né? Então, o que nós precisamos determinar? Lembra do início do exercício? Se o ponto B, perdão, o ponto médio entre os pontos A e B, ele tem que ter deslocamento zero, e a gente já determinou que o ponto A desce e o ponto B sobe, então, para que o deslocamento no centro seja zero, então o módulo do deslocamento aqui no ponto A tem que ser igual ao módulo do deslocamento no ponto B. Então, como a temperatura ela está aplicada somente na barra BC, então isso aí nos indica, né, ó, que eu preciso aplicar uma variação de temperatura negativa, né? Ou seja, eu preciso dizer que esse deslocamento aqui, ó, que eu acabei de calcular no ponto B, ele não pode ser com essa intensidade toda, ou seja, ele não pode subir isso tudo, ele tem que subir somente 1,66710 a menos 6, né, para que os módulos de deslocamento sejam iguais. Então, como o deslocamento no ponto A ele é dado por 1,66710 a menos 6, então o deslocamento B, para que o deslocamento no centro do vão que seja zero, ele tem que ter esta intensidade aqui. Tá? E lembrando que o efeito de temperatura ele vai mexer apenas na barra BC, porque a estrutura ela é isostática. Né? Então, se a estrutura ela é isostática, o equilíbrio continua se mantendo quando eu aplico o efeito de temperatura, mas particularmente nesse caso ele vai influenciar exclusivamente na barra BC. Então, quando a gente faz a subtração dos deslocamentos, para eu verificar o quanto de deslocamento eu preciso impor, né, na barra BC para que atenda a nossa condição de compatibilidade, então basta que eu subtraia o deslocamento do ponto B devido ao carregamento do deslocamento do ponto A que é associado à mola. Então, quando eu faço essa subtração, eu verifico que o deslocamento no ponto B ele é 1,66710 a menos 6 superior, né, do que o deslocamento do que eu preciso. Então, ou seja, o ponto B está deslocando muito para cima. Então, para que o deslocamento no centro do vão seja zero, eu preciso trazer esse ponto B para baixo. Tá? Então, eu preciso deslocar desse valor de 1,66710 a menos 6 para baixo. E como que eu faço para fazer uma contração na barra? Então, para fazer isso, aí, a gente precisa aplicar uma variação de temperatura negativa. Né? Então, ó, meu deslocamento de temperatura ele vai ser menos 1,66710 a menos 6, ou seja, eu preciso fazer uma contração na barra, né? A barra precisa encurtar para que a minha condição de compatibilidade seja atendida. Então, para isso, eu multiplico aqui, né, por 1,10 a menos 7W, que é o meu coeficiente de expansão térmica, que multiplica o coeficiente da barra, o comprimento da barra, perdão, 1 sobre W, vezes o efeito de temperatura. Então, os Ws vão cortar, e aí o efeito de temperatura tem que ser de menos 16,667 graus Celsius, né? Ou seja, uma variação negativa de temperatura para que a barra encurte de tamanho. E por fim, o último exercício da prova, que é um exercício super simples, né? Que é para fazer a determinação da intensidade de W para que as forças verticais de reação de apoio da estrutura apresentada na figura abaixo sejam iguais. Então esse é um exercício bem simples, ó, de uma viga simplesmente apoiada, né, com um apoio fixo no ponto A, um apoio móvel no ponto B, solicitado um carregamento linearmente variável no terço central do vão, tá, que é esse trecho aqui. Ó. O vão inteiro vale 3W, divididos, né, por 3 subcomprimentos iguais de intensidade W, e temos um momento concentrado no ponto B de intensidade igual a 2W. Então, o problema aqui é que a gente determine, né, as forças verticais de reação de tal forma que as intensidades deles, né, dessas duas forças sejam iguais, né, ou seja, para que as forças verticais tenham a mesma intensidade. Então, como que a gente resolve esse problema? Bem simples. Ó. A gente impõe equilíbrio de momentos, faz a somatória de forças, teremos duas equações, duas incógnitas, e aí a gente simplesmente diz, né, que como o problema pede é o W para que as reações verticais sejam zero, a gente impõe nessas duas equações o fato, né, da reação vertical no ponto A e da reação vertical no ponto B ser zero. E pronto. Tá? Então, olha só como que é simples. Ó. Traçando o diagrama de corpo livre, então eu vou ter uma reação vertical RA, uma reação vertical RB, tem, né, o carregamento linearmente variável e tenho também o momento aplicado no extremo B. Então, vamos aplicar, só fazer aqui a somatória de momentos igual a zero no ponto A. Então, calculo, né, qual que é a força concentrada equivalente associada a esse carregamento linearmente variável. Então, eu pego W, intensidade da carga, vezes W, que é o comprimento no qual a carga está distribuída, dividido por 2, né, para eu achar a força concentrada equivalente àquele carregamento linearmente variável, vezes a distância do ponto de aplicação dessa força concentrada equivalente até o ponto no qual eu estou somando os momentos. Então, esse cara, ó, ele vai ser
o próprio W mais 2/3 do W, né? Que é a distância aqui, ó, que é o primeiro W, né? Que é a distância do início da carga até o ponto no qual eu estou somando os momentos, mais 2/3 desse comprimento aqui, né? Porque a força concentrada equivalente ela está aplicada a 1/3 da base, né? Ou seja, 1/3 aqui, ó, de onde termina o carregamento linearmente variável. Portanto, a 2/3 do seu início. Mais, né, o momento de 2W mais a reação RB vezes 3W, né, que é o nosso braço de alavanca. Então, ó, fazendo as continhas aqui, que é puro algebrismo, né, e depois cancelando o W, então a gente observa que a somatória de momentos igual a zero, ela resulta menos 5/6 de W ao quadrado, mais 2, mais 3 RB igual a zero. Então essa é a nossa primeira equação de equilíbrio. Qual que é a segunda equação de equilíbrio? É a equação de momentos. Perdão, a equação de forças em Y. Então eu vou ter o RA, o RB, ambos para cima, menos a força concentrada equivalente associado àquele carregamento linearmente variável. Então é W, valor da carga, W, que é o comprimento no qual ela está distribuído, dividido por 2. Então, aqui temos a equação 2, ó, que é o RA mais o RB, menos W ao quadrado sobre 2 igual a zero. O que o programa está nos dizendo é que RA e o RB eles precisam ser iguais. Né? Então, o que ele quer, na verdade, é que a gente descubra qual que é o W para que isso aconteça, né, especificamente. Daí eu posso dizer ó, que o RA é igual ao RB, que é igual a uma reação que eu estou chamando simplesmente de R, já que eles devem ser iguais. Então, impondo essa condição de que o RA tem que ser igual ao RB, né, pelas condições do enunciado, então eu vou usar a equação 2 para dizer ó, que o meu R mais R igual a W ao quadrado sobre 2, portanto, a reação tem que ser W ao quadrado dividido por 4. Tá? Este R, que é igual ao RA, que é igual ao RB, eu posso vir aqui e substituir simplesmente na equação 1. Tá? Então, com isso, eu vou ter uma equação escrita exclusivamente em termos de W. Então, quando a gente vai em 1, ó, eu vou ter menos 5 sobre 6 do W ao quadrado, mais 2, mais 3, que multiplica quem? Né? O nosso R, que é o W ao quadrado sobre 4 igual a zero. Então, aí é só fazer as continhas, isso aí dá 1. W ao quadrado igual a 24, né? Ou seja, o W ele vai ser a raiz de 24, que dá o 4,899. Então, ou seja, o W tem que valer esse valor para que essas condições de força vertical nos apoios sejam iguais, né? Então, com isso a gente resolve a prova, né? Foi uma prova tranquila, prova simples de prova de conceito mesmo, né? Então, não eram muitas contas para serem feitas, mas você precisava saber quais eram as contas a serem efetivamente aplicadas, tá? Agradeço por ter o vídeo, um grande abraço, muito obrigado.